Olá, seja bem-vindo à videoaula do módulo 2, Pressupostos Teóricos em Altas Habilidades Superdotação. No módulo 1, Políticas Públicas de Inclusão para a Educação Especial em Altas Habilidades Superdotação, você conheceu a definição de altas habilidades superdotação. Recordando, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial de 2008, uma vez que a de 2020 está suspensa, os estudantes com altas habilidades superdotação apresentam notável desempenho e elevada potencialidade isolados ou combinados em qualquer dos seguintes aspectos: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes e capacidade psicomotora. Já que estamos falando sobre altas habilidades superdotação, é preciso conceituar inteligência, que pode ser definido como a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair e compreender ideias, linguagens e aprendizagens. É importante ressaltar que esse não é o único conceito de inteligência. Por exemplo, Gunther e Freeman conceituam inteligência como sendo uma maneira individual de organizar e usar conhecimento, a qual depende do ambiente físico e social onde se vive. As teorias que embasam o trabalho das altas habilidades superdotação estão relacionadas diretamente aos conceitos de inteligência. São elas: Teoria dos Três Anéis, de Joseph Renzulli, Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner e Teoria Triádica de Inteligência, de Robert Sternberg. Neste slide, temos a Teoria dos Três Anéis, que é a principal teoria que embasa o trabalho das altas habilidades superdotação e foi criada por Joseph Renzulli, um renomado pesquisador e diretor do Centro Nacional de Pesquisa sobre Superdotação e Talento da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Para Renzulli, a superdotação está relacionada ao comportamento humano e sua teoria é composta por 3 traços humanos representados por 3 anéis. Observe no slide: habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. A intersecção desses 3 anéis indica o comportamento de superdotação. O anel da habilidade acima da média engloba a habilidade geral e as específicas. A habilidade geral consiste na capacidade de utilizar o pensamento abstrato ao processar informações e de integrar experiências que resultem em respostas apropriadas a novas situações. Em geral, são medidas em testes de aptidão e de inteligência. As habilidades específicas consistem na habilidade de aplicar várias combinações gerais a uma ou mais áreas especializadas do conhecimento ou do desempenho humano, como dança, fotografia, matemática, música, etc. O anel do envolvimento com a tarefa se refere à energia que o indivíduo investe em uma área específica de desempenho e que pode ser traduzida em termos como perseverança, paciência, autoconfiança e crença na própria habilidade de desenvolver um trabalho. É um ingrediente muito presente naqueles indivíduos que se destacam por sua produção criativa. O anel da criatividade tem sido apontado como um dos determinantes na personalidade dos indivíduos que se destacam em alguma área do saber humano. Eunice Soriano de Alencar diz que a criatividade é um recurso precioso de que dispomos e que necessita ser desenvolvido e melhor aproveitado. Renzulli define 2 tipos de superdotação do contexto educacional, acadêmica e criativa produtiva. A superdotação do contexto escolar,
acadêmica compreende aqueles sujeitos que se saem bem na escola, aprendem rapidamente, apresentam um nível de compreensão mais elevado e que tradicionalmente são selecionados para participar de programas especiais para superdotado. A superdotação criativa produtiva diz respeito àqueles aspectos da atividade humana na qual se valoriza o desenvolvimento de produtos originais. Os elementos importantes para a superdotação são heterogeneidade e multipotencialidade, influências da genética e do ambiente, experiências cristalizadoras, estágios do desenvolvimento do talento. A heterogeneidade se refere à riqueza da diversidade, ou seja, as habilidades elas não acontecem de forma simultânea ou em graus semelhantes. A multipotencialidade é um termo usado para se referir a pessoas que se destacam em mais de uma atividade ou área de interesse. As experiências cristalizadoras são pessoais e privadas. O sujeito as guarda apenas para si e anos depois se torna consciente dela. Não há como prever quais experiências serão cristalizadas ou não. Os estágios do desenvolvimento do talento são classificados em 3 níveis: latente, emergente e manifesto. Como está exposto no slide e fazendo uma analogia com a semente, latente é quando a habilidade do sujeito ainda está adormecida, não perceptível. O estágio emergente é aquele que requer uma atenção especial e encorajamento para que ele possa desenvolver suas capacidades, assim como quando a semente está germinando e iniciando seu crescimento. O manifesto é o estágio de desenvolvimento em que o talento aparece de forma óbvia. Olhamos para a planta e sabemos identificar qual árvore ela é. Agora vamos falar sobre a teoria das inteligências múltiplas que foi elaborada por Howard Gardner. Gardner é um psicólogo, neurologista e professor na Universidade de Harvard. Sua teoria, divulgada no início da década de 80, causou forte impacto na área educacional. A teoria das inteligências múltiplas propõe a inteligência como habilidades que permitem ao indivíduo resolver problemas ou criar produtos que são importantes num determinado ambiente cultural ou comunidade. Em sua teoria, Gardner propõe 8 inteligências diferentes: linguística, lógico-matemática, espacial, corporal sinestésica, musical, naturalista, interpessoal e intrapessoal. No blog Altas Habilidades Superdotação em Goiás, no menu Definição e Concepções Teóricas, você aprofundará sobre essa teoria. A terceira teoria a ser estudada nesse módulo é a teoria triádica ou triárquica, proposta por Robert Sternberg, psicólogo e psicometrista. Ele é muito conhecido por sua pesquisa a respeito da inteligência, estilos de aprendizagem e criatividade. Para Sternberg, o comportamento inteligente é muito amplo e ele argumenta que o sujeito pode utilizar a inteligência de 3 formas: inteligência analítica, inteligência prática e inteligência criativa. A inteligência analítica é aquela em que o sujeito aprende sem dificuldades e com pouca repetição. Tem facilidade em analisar as ideias, pensamentos e teorias. A escola, tradicionalmente, reforça as habilidades analíticas de seus alunos ao acentuar a memorização e reprodução dos conhecimentos. A inteligência prática é aquela em que permite que o sujeito lide com as pessoas e consiga que um determinado trabalho seja executado de forma a perceber o que funciona e o que não funciona.
É a inteligência prática ou conhecimento tácito que, no contexto da vida prática, é responsável pela melhor adaptação da pessoa ao ambiente e para o sucesso no mundo real, principalmente no desempenho profissional. O sujeito que usa a inteligência criativa demonstra grande imaginação e habilidade em gerar ideias originais e criativas. Apresenta criatividade na forma de escrever, na forma de falar e de demonstrar suas aptidões e competências. Steinberg enfatiza que diferentes situações requerem diferentes tipos de inteligência. É importante que o professor conheça como o estudante usa a inteligência. Se ele for analítico, provavelmente terá dificuldades com atividades criativas. Enquanto Howard Gardner enfatiza a independência dos vários aspectos da inteligência, Robert Steinberg, em sua teoria triádica da inteligência humana, enfatiza a dimensão na qual eles funcionam juntos. Vamos falar agora a respeito de assincronia no desenvolvimento humano. A reflexão sobre o desenvolvimento humano neste contexto das altas habilidades de superdotação nos leva a perguntar: o nosso desenvolvimento é sincrônico ou assincrônico? Como é possível observar no slide, aqui temos dois aspectos da dimensão humana: afetiva e cognitiva. A cognitiva apresenta-se mais desenvolvida em relação à afetiva. Isto comprova o assincronismo. Cada sujeito apresenta assincronismos diferentes. Silverman define o superdotado como um indivíduo que possui um desenvolvimento assincrônico entre habilidades intelectuais, psicomotoras, características afetivas e aspectos do desenvolvimento cronológico. Essa assincronia pode ser traduzida por desenvolvimentos não lineares, característicos do superdotado, e que seriam os geradores de sentimentos de descompasso do indivíduo em relação a si mesmo e à sociedade. Em relação às atividades avaliativas desse módulo, serão duas. A primeira é um inventário pessoal à luz das 3 teorias estudadas. A segunda atividade é um fórum de discussão acerca dos 2 tipos de superdotação propostos por Joseph Renzulli. Fique sempre atento às datas de início e término do módulo, principalmente para o envio das suas atividades avaliativas. Ótimos estudos!